Um dos temas que mais me chama a atenção e que eu sinto que é muito importante ficar, como um constelador, ficar atento, é justamente a relação entre pais e filhos. Pais, mãe, filhos e filhas. Todo o trabalho da constelação está ligado de alguma forma às relações pessoais, interpessoais, às relações sistêmicas, as relações que vão além do só encontro do dia a dia, mas que também envolve tudo que pertence àquele sistema, mesmo que estejamos falando dos antepassados, pessoas que já morreram, mas de alguma maneira todos pertencem a essa relação. Mas a relação primordial, a relação entre pais e filhos, é uma relação especial. E é muito interessante e às vezes até angustiante perceber o quanto que os pais e as mães não veem os filhos. Como o dia a dia toma, a vida comum toma a prioridade, toma a emergência desse viver, e a relação, por mais visceral que ela seja, fica em segundo plano. Então eu imagino, eu sinto dentro daquilo que eu venho pesquisando e trabalhando, que uma das coisas que acontece, que atrapalha essa percepção, tem a ver com a falta de conhecimento das ordens sistêmicas, a falta de conhecimento das leis sistêmicas, que o Hellinger chamou de ordens do amor. Essas leis são a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio. São leis universais, são leis naturais. Elas existem, sempre existiram. Não é uma descoberta do Hellinger. O que ele viu e percebeu foi justamente a ação dessas leis nas relações entre as pessoas, especialmente as relações familiares, que era o foco de trabalho dele. A falta de conhecimento dessas ordens muitas vezes nos faz nos afastar de alguma maneira dessa proximidade, dessa percepção do filho ou da filha que o sistema acaba definindo por nós mesmos o que eles são ou deveriam ser. Por exemplo, por conta ou por uma criança que reage a um sistema escolar ou a uma situação dentro da escola, seja ela qual for, pode ser que ela se apresente agressivamente a isso, pode ser que ela reaja agressivamente a isso. Por exemplo, uma criança que não quer aprender a escrever, não se sente pronta para aprender a ler ou escrever, e naquele momento ela é obrigada a aprender a ler e escrever porque o currículo determina isso, o sistema determina isso, né? Ela pode se tornar, se colocar desconfortável e quem sabe até reagir agressivamente. Mas as pessoas que veem isso não veem exatamente aquilo que está acontecendo. Um desconforto ou um despreparo para aprender a ler. Biologicamente, essa criança pode não estar no melhor momento para aprender a ler, né? E o que faz então o sistema? O que faz então aquelas pessoas que estão dentro daquele sistema, que são os professores, os educadores, às vezes até alguns terapeutas, definem aquilo como um desvio padrão, né? Como um problema. E isso também chega na família. E muitas vezes acontece que então, é esse olhar ou esse sistema que define a criança, que define as pessoas. O que está acontecendo, o que envolve aquilo tudo, não é visto. Isso que não é visto, quando as pessoas têm a oportunidade de ter esse conhecimento sistêmico, esse pensamento sistêmico, um pensamento mais holístico, talvez elas consigam entender melhor o que está acontecendo,
e poder olhar para o próprio filho ou para a própria criança, né? E separar a atitude ou a reação, a reatividade da pessoa em si, né? Então é muito vantajoso ter um pouco desse conhecimento, ou ter a percepção dessas ações, né? Por exemplo, todos nós, ou quase todos nós, eu imagino, conhecemos a lei da gravidade. Mas já teve, antes dela ser descoberta, a gente não sabia que existia a lei da gravidade, mas todos nós éramos influenciados pela lei da gravidade. E mesmo que intuitivamente, a gente se protegia e não se jogava de um lugar muito alto, né, porque ia cair, né? Uma criança não nasce sabendo da lei da gravidade, ela vai experimentar isso. E ao longo do tempo, ela aprende intuitivamente a conhecê-la, ela vence a gravidade, por exemplo, quando ela fica de pé e começa a andar. Ela leva quase um ano fazendo isso, esse aprendizado. Mas hoje em dia essa lei está aí, todos falam dela, né? De alguma forma tem um momento que isso é posto, é visto. É assim também em relação a essas 3 leis que eu citei. Se os pais tivessem um pouco mais desse conhecimento, e isso é uma das coisas que eu venho tentando propagar, inclusive com os cursos que eu venho dando, o curso A Relação Pais e Filhos tem a ver com isso, essa busca de propagar essa informação. Então, se esses pais têm mais conhecimento dessas leis, talvez eles consigam enxergar melhor, né, a vida, o dia a dia, e entender mais os seus filhos. E tem algo que é também importante entender. Muitas vezes os pais estão nessa relação, até mesmo como pais dos seus filhos, ainda com questões não resolvidas em relação aos próprios pais. Ou seja, já são pais, já são adultos, mas ainda não resolveram algo como filhos. E sem perceber, projetam para aquela relação coisas delicadas, coisas difíceis, né? E às vezes impedem essa perspectiva ou esse olhar em relação aos filhos, em relação ao que está acontecendo. Então, mais uma vez, seria muito vantajoso, né? Aquilo que todos falam e já sabem. Se os adultos puderem cuidar de si, conhecer a si mesmo com mais propriedade, eles vão cuidar melhor dos seus filhos.